Você já teve medo de si mesmo, não medo do que os outros pensam, mas do que você poderia encontrar se decidisse olhar mais fundo? Sabe aquele sentimento estranho que aparece sem explicação? Aquela raiva que você jura que não tem? Ou aquele ciúme, inveja, julgamento, culpa, que você tenta esconder até de você? Carl Jung chamava isso de a sombra e dizia que, enquanto você não reconhecer essa parte, ela vai dirigir a sua vida. Neste vídeo, você vai descobrir o que é a sombra, por que ela te sabota em silêncio e como começar a integrá-la, sem medo, sem vergonha e com uma nova clareza sobre quem você realmente é. Você já sentiu raiva, mas tentou esconder com um sorriso? Já julgou alguém e depois se culpou por dentro? Já teve inveja de alguém próximo e se sentiu mal só por ter pensado isso? Esses são os momentos em que a sombra aparece, disfarçada, silenciosa, incômoda. Mas o que exatamente é essa sombra que Jung falava? Ela não é um defeito, não é uma maldição e definitivamente não é algo que você deveria ignorar. A sombra é tudo aquilo que você aprendeu a rejeitar em si mesmo. Partes da sua personalidade, desejos, impulsos, emoções, que em algum momento você acreditou que eram erradas, feias ou vergonhosas. E então você empurrou tudo isso para dentro, para um lugar escuro, para longe da consciência. Só que isso não some, isso espera. E um dia, no meio de uma conversa, numa crise, numa escolha difícil, ela explode, ou pior, ela te sabota, sem que você perceba, porque parte de você foi banida, e toda parte banida luta para voltar. E se eu te dissesse que a sua sombra não quer te destruir, ela só quer ser vista, e que talvez o que você mais rejeita em si mesmo é exatamente o que você precisa aceitar para se tornar inteiro. Carl Jung dizia que todo ser humano carrega dentro de si uma parte invisível. Uma espécie de porão psicológico onde escondemos tudo aquilo que não queremos que os outros vejam, ou que nós mesmos não conseguimos aceitar. Esse porão escuro é a sombra. Ela se forma desde a infância. Cada vez que você ouviu, não pode sentir isso. Menino bom não faz isso. Menina educada não fala assim. Isso é feio. Isso é errado. E então você guardou a raiva. Guardou a vontade de dizer não. Guardou o desejo, a intensidade, a ousadia, o impulso criativo. Guardou tanto que passou a acreditar que essas partes nem existem mais. Mas elas existem. E quanto mais reprimidas, mais perigosas se tornam. Porque a sombra tem um jeito sutil de aparecer. Quando você explode por algo pequeno, quando julga nos outros aquilo que nega em si, quando sente vergonha de ser quem você é, quando atrai pessoas e situações que espelham os conflitos que você não resolveu. A sombra não quer te punir. Ela quer ser reconhecida, porque só quando você aceita sua humanidade completa é que começa a acessar sua verdadeira liberdade. A luz que você busca não está em rejeitar a escuridão, está em ter coragem de entrar nela com consciência. Você já sentiu vergonha de ser sensível e então aprendeu a endurecer? Já se sentiu inseguro perto de alguém mais confiante e tentou disfarçar com sarcasmo ou indiferença? Já rejeitou alguém porque no fundo tinha medo de ser rejeitado primeiro? Isso é a sombra agindo, não como um monstro assustador, mas como um filtro invisível entre você e o mundo. A sombra sabota de forma silenciosa. Ela te faz repetir padrões destrutivos, te impede de falar o que realmente sente. Te faz criar máscaras para ser aceito, te convence de que se mostrar vulnerável é sinal de fraqueza. E o mais perigoso, ela projeta nos outros o que você não quer ver em si. Você começa a enxergar nos outros a sua própria escuridão.
Quando critica alguém que se expressa demais porque você aprendeu a se calar. Quando julga alguém por ser egoísta, mas nunca aprendeu a se priorizar. Quando sente raiva de quem é livre porque você ainda vive preso. Jung dizia que o que mais nos incomoda no outro revela o que está oculto em nós. O problema não é ter uma sombra. O problema é não saber que ela está te guiando. Você não precisa lutar contra a sua sombra. E também não precisa fingir que ela não existe. O que você precisa é aprender a olhar para ela sem medo. Carl Jung não via a sombra como um inimigo, mas como uma parte rejeitada do todo que você é. E a cura acontece quando o todo se reconhece. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, observe os gatilhos emocionais. Segundo, perceba o que você projeta nos outros. Terceiro, escreva. Dê voz à sua sombra. Quarto, pratique o autoacolhimento. Integrar a sombra não é apagar a escuridão, é acender uma luz dentro dela, porque no fim a sombra só existe onde faltou amor. Você não precisa ter medo da sua sombra. Ela não é uma sentença, ela é um convite, um chamado para você voltar para si. Enquanto você continuar tentando ser apenas luz, vai continuar sentindo que algo falta, que algo te sabota, que algo te puxa para baixo. Mas o que te puxa é exatamente o que você precisa abraçar. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Você é mais do que as partes que aprendeu a mostrar. Você é o conjunto completo. Então, antes de seguir, respira fundo, fecha os olhos e pergunta a si mesmo com coragem: o que em mim está pedindo para ser reconhecido? Com essa resposta no peito, a gente se encontra no próximo vídeo. Se esse vídeo despertou algo em você, se em algum momento você sentiu que esse conteúdo era exatamente o que precisava ouvir, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar essa jornada com a gente.